Fala família Cangaço, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre um indicador que eu utilizo todos os dias, tá? E faz parte do meu operacional. Tá? Eu vou estar passando para vocês como é que vocês podem estar adicionando esse cara na sua plataforma, como é que você vai estar utilizando esse cara. Lembrando, esse indicador ele vai me apontar regiões onde tiveram brigas, né? Onde parou para acumular, para brigar, tal. Isso é interessante. Ele utiliza o tempo e as regiões de maiores trocações de lotes. Se ele fosse um indicador baseado só no tempo, provavelmente eu não iria utilizar. Por quê? Para quem me conhece sabe, eu sou um cara que opera o fluxo, mas eu venho da análise técnica. Então tem muitas coisas que eu utilizo da análise técnica, que hoje eu utilizo adicionando ferramentas de fluxo para me dar o time, a exatidão, o ponto de entrada, o momento que é para eu comprar ou não comprar. Se eu quero comprar e eu tenho um fluxo muito grande de vendedor, eu não vou atuar. Mesmo estando em algum setup, em alguma condição, em algum pontinho, qualquer que seja a situação, eu não vou atuar. Eu só vou atuar se eu tiver o casamento, se eu tiver o alinhamento. Então pensa comigo. Na maioria das vezes, uma média móvel, um indicador, seja lá o que for, suportes e resistência, máximas e mínimas, geralmente, o pessoal que entra no mercado agora e até mesmo os antigos, eles sempre vão estar operando contra o movimento. Então, se eu tenho uma resistência aqui, o mercado abre aqui e começa a subir, então eu vou estar fazendo uma venda num ponto de resistência que foi tocado e rejeitado algumas vezes lá atrás, e a maioria dos operadores acham que hoje aquele ponto vai ser respeitado. Se você não tem a leitura de fluxo, eu vou dar só uma palhinha numa ferramenta para você adicionar, só para você ter o time, ter o sentimento daquela hora. Beleza? Antes disso aí, eu quero que você curta esse vídeo, tá? Esse vídeo é de extremo valor. Eu estou tentando passar um conteúdo fantástico, principalmente para quem está iniciando e até mesmo os antigos que estão patinando, estão girando e não estão conseguindo ter a consistência, tá? É tudo questão de contexto de mercado. Beleza? Então vem aqui para a tela, dá aquele curtir, dá aquele compartilhar, porque o que é bom tem que ser compartilhado. Bom, seguinte, eu tenho aqui, tá, um gráfico de 15 minutos. Eu não utilizo um gráfico de 15 minutos, que isso fique claro. Eu não consigo operar em cima de 15 minutos. Eu utilizo o gráfico de Renko. Mas por que você está mostrando um gráfico de 15 minutos, Lincoln? Então, por quê? Porque é o seguinte, o gráfico de 15 minutos eu consigo puxar alguns dias aqui para trás. Tá? Então assim, eu posso estar adicionando, tá? Botão direito, novo indicador, pesquisar, TPO, né? E aí você vai ter esse cara aqui na sua tela, tá? Essa é as configurações que eu utilizo, tá? Você pode estar modificando isso aqui, fazendo um teste, tá? Mesmo no gráfico e tal, enfim. Então assim, o que acontece? Eu consigo ter, né, as regiões que foram mais negociadas, onde tiveram maiores trocações de lotes em alguns dias anteriores. O que eu posso estar fazendo? Tá? Eu preciso trazer essa ideia, você precisa prestar muita atenção no que eu vou mostrar aqui, tá? Para você não se tornar a maioria, você não pode ser a maioria. O que acontece? Eu começo a marcar, tá, todas as regiões, né, onde tiveram marcações pelo indicador, tá? E principalmente o POC, que é essa linha roxa, essa linha azul, a linha azul escura, na verdade, né? Então assim, é o ponto de controle. Então que assim, aqui foi onde tiveram as maiores trocações e passaram o maior tempo trocando lotes aqui. Então essas regiões, é bacana você estar atuando nela. Por quê? Porque provavelmente você vai ter uma defesa. Eu não sei se vai ter uma defesa, essa é a diferença. Eu vou saber se vou ter defesa se chegar na região, tá? Então, nota comigo, pensa comigo aqui o seguinte, tá? Eu tenho diversas marcações no gráfico, tá? Eu trazendo o gráfico para a esquerda, então eu vou considerar que o mercado hoje, tá? Ele venha e abra aqui. Deixa eu botar aqui mais fininho. O mercado vai e abre aqui. E ele começa a subir. Eu não faço essas operações porque o mercado começou a deslocar agora. Então provavelmente eu posso ser estopado. Eu vou procurar o quê? Esses níveis de resistência para estar atuando, tá?
Então, assim, se o mercado chega nesses níveis de resistência, eu posso estar atuando de primeira, tá? Apregoado, como a maioria faz. Porém, eu não faço isso. Por que eu não faço isso, tá? Deixa eu trazer aqui o gráfico para o 7R, que é um gráfico que eu utilizo, tá? Então, assim, o mercado ele não se movimenta pelo tempo, e sim se movimenta pelo volume e pelo lote, tá? Então, assim, o TPO, ele vai marcar para mim o tempo que o mercado passou trabalhando naquele nível de preço, tá? E a quantidade de lotes que ele foi gerado. Então, assim, eu tenho todas as marcações do TPO, tá? E eu levo em consideração muito mais as regiões que foram o POC, essa linha azul. Então, o que é que eu faço aqui? Eu começo a marcar em azul escuro mesmo, não tem problema, ou qualquer outra cor, para saber que essas regiões aqui são regiões de POC, né? Então, são regiões onde teve maior trocação, teve maior tempo. Beleza, e agora, como é que eu posso estar utilizando algumas ferramentas de fluxo para poder estar atuando junto com essa ferramenta? Vamos considerar que o mercado ele abre aqui e ele comece a subir. Então eu tenho essa região, tenho essa região, eu tenho essa região, tenho essa e tenho essa. Como é que eu posso estar utilizando alguma ferramenta que pode estar me auxiliando, né, junto para eu poder ter um êxito melhor, um time melhor, uma operação mais cirúrgica? Isso é importante. Então, assim, a pegada aqui é, se eu quero realizar uma venda, a primeira coisa que eu preciso é intenções na venda. E nesse cenário, eu tenho uma intenção na venda. Se eu tenho uma intenção na venda, eu preciso ver o tamanho dos lotes na venda e se existe um desequilíbrio entre o vendedor e se tem um desequilíbrio entre o comprador. Então, se eu olho para o book de ofertas, no lado esquerdo, para quem não sabe, é compra, no lado direito é venda. Então, para quem não qual é a ideia aqui? É você ter um desequilíbrio, tá? No lado vendedor, onde tenha muito mais lotes, onde tenha instituições, onde os lotes sejam renovados. Então, assim, só o fato do mercado subir e eu realizar uma operação contra a tendência, eu preciso ter pelo menos o book vendedor. Se eu chego para fazer uma operação baseada no book e eu analiso o times e eu sinto que as agressões ainda são de compra, o que eu vou esperar? Eu vou esperar que um fluxo vendedor, né, esteja mais presente. Tá? Aqui a gente consegue analisar um fluxo vendedor, mas o tamanho do lote não é significativo, é um lote pequeno. Eu preciso de destaque de lotes, 50, 100, 150, 200, 300. Isso é importante. Então você precisa entender o seguinte, eu tenho o TPO, onde ele vai me apontar as regiões que tiveram maiores trocações de lotes e passaram maior tempo. Beleza, eu já tenho essa informação. Qual é uma outra ideia que a gente pode fazer? A gente pode fazer isso aqui, a gente pode transformar esse gráfico aqui em 15 minutos. A gente pode pegar aqui e trazer ele para cá. A gente pode fazer isso aqui, ó. A gente pode excluir tudo isso aqui, tá? E como eu levo em consideração os dias anteriores só o POC, o que a gente vai fazer agora aqui? Veja como é que vai ficar legal isso aqui, cara. Esse indicador aqui ele é fantástico. Então, todos os lugares que eu tiver o POC, eu vou botar uma linha. Ele vai me deixar o gráfico muito mais limpo, tá? Então, o que eu vou fazer? Todas as vezes que eu tiver um POC, se eu tiver um POC aqui, outra aqui embaixo, eu boto aqui no meio, que como é região, né? Então, eu vou ter regiões de POC. São regiões onde tivemos trocações de lotes e tal. E aqui, ó, região de POC e região de POC, tá? Então, assim, o mercado abriu aqui. Aqui foi o dia anterior. Aqui o segundo dia, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e assim por diante, tá? Então, eu trago esse gráfico aqui para o 7R. Eu posso trazer também para o 4R, tá? Ele me traz movimentos menores, tá? Então, assim, perceba aqui, nesse momento aqui, eu tenho
o TPO do dia anterior aqui em cima, o mercado já abriu, começou a cair, e foi o que aconteceu? O mercado chegou na região do TPO aqui atrás. Em outros dias lá atrás, que a gente fez a marcação. O que foi que aconteceu aqui nesse exato momento? O mercado começou a cair e você poderia ter realizado uma compra. Você pode estar realizando uma compra por setup, ou você pode estar usando uma técnica para poder estar atuando de forma mais cirúrgica. Como assim? Quando o mercado começa a criar um deslocamento de preço, assim que ele abre durante o dia, e ele começa a cair, o que acontece? Se você entra num ponto de suporte, você precisa entender isso. Se você entra num ponto de suporte, na maioria das vezes você está operando contra o movimento e contra a tendência, que é o que acontece nesse exato momento aqui. Se você entra comprado aí, você precisa, no mínimo, encontrar uma exaustão de movimento, uma absorção. O indicador ele é fantástico, mas você precisa de algo que movimenta o preço. O mercado financeiro ele não se movimenta pelo tempo, ele se movimenta pelo lote e pelo volume. Esse indicador, ele me fala tempo e o volume. O tempo de negociação e o volume ali que foi negociado. Como eu falei antes, se esse indicador ele me apontasse só o tempo, eu não iria utilizar ele. Beleza? Então assim, se eu quero entrar comprado aqui nessa região dos 53, qual é a ideia? Eu preciso de uma ferramenta que me mostre escassez de lote. Qual é a ferramenta que vai me trazer a escassez? Vai me mostrar a exaustão de movimento, a falta de apetite. Que apetite é essa que você tanto fala? Quando o mercado ele vem caindo, a gente tem uma agressividade no lado vendedor. São vendedores que estão vendendo mais barato, aceitando pagar mais barato e aumenta a quantidade de lote na agressão. Você tem que olhar o tamanho do lote, a sequência do lote, a parceria, se é banco ou se é corretora. Essa é a pegada, isso aí vale ouro. Então pensa comigo, eu quero fazer uma contratendência. Setupzinho está me dizendo que a compra é no 53. Chegou no 53, eu vou logo comprar? Não. Pode ser que essa região foi definida lá atrás, alguns dias atrás. Mas agora, nesse momento, pode ser que ela não seja mais defendida. E aí? Você vai estopar? Outra coisa, operações contra movimento, você não pode utilizar 100% da sua mão. Se você opera com 5, 10 lotinhos, nessa região você coloca 4, coloca 3. Por quê? É uma operação de risco, é contra a tendência, é contra o movimento. Fica esperto. Isso é você se afastar da manada. Isso é você se afastar da maioria, que é o que a maioria faz. Saiba utilizar esse indicador. Beleza? Então, vamos lá. O mercado começou a cair. Vou trazer você aqui para a tela. O mercado começou a cair. Tá? Vou fazer aqui um desenho na lateral. O mercado começou a cair. Chegou na região do TPO. O que foi que aconteceu? O mercado parou e rejeitou. Como mostra aqui. Vou colocar aqui em verde limão para facilitar. Então o mercado chegou na região do TPO e rejeitou e provavelmente já deu parcial para quem comprou aqui. Só que como é que eu vou encontrar esse ponto de compra se eu acabei de falar que não é para sair comprando na doida como se fosse um pontinho de suporte? Eu consigo analisar uma coisa muito importante. Analisa essa ferramenta aqui, que isso aqui é um volume de 5 minutos, mas com um volume de agressão. No lado esquerdo, eu tenho um volume. Essa ferramenta, ela vai me dar todas as negociações que tiveram. Deixa eu trazer você aqui para mim. Ela vai te mostrar todas as negociações que tiveram no lado comprador e no lado vendedor. E o volume de agressão, ela vai mostrar todas as agressões que estão acontecendo naquele momento. Então perceba, tá? Vou fazer um círculo aqui para facilitar e aumentar aqui um pouco. Perceba que na região dos 58 com 56 rolou uma agressão
no lado vendedor. A gente teve 1,37K, 500, 900. O que acontece? A gente teve a presença do vendedor batendo, vendendo no mercado. A região de compra era o 53, mas a gente teve uma agressividade no 56. Ainda não tinha chegado no TPO. Não quer dizer que não tinha chegado no POC, não tinha chegado no POC, né, que faz parte do indicador TPO, que é o ponto de controle. Então o que acontece? No 56, a gente já tinha uma agressividade muito grande na venda, ainda não era hora de comprar. Muitas vezes a agressividade acaba antes da própria região do POC. E aí você já toma um lote ali quando você sente uma escassez, porque o dólar, ele é uma região, ele não é um ponto específico. Às vezes a gente tem um POC no 53, ele para no 57 e volta, sobe 15, 20 pontos. E você tem que estar ligado. Ou você faz uma operação de região, que é fazendo uma distribuição de lotes, ou você espera o time certo para tomar o primeiro lote. E mesmo assim você não pode tomar 100%. Qual a ideia aqui? A gente percebe aqui que na região dos 56 a gente teve uma agressão de mais de 1K. Então isso é muita coisa para esse cenário. Perceba que a gente vem com 400, 500 alguma coisa, 100 e pouco, 300 e pouco, 400 e pouco, 900. Então quando chega no 56, a gente sente que a agressão aumentou, a gente fica esperto. E nessa hora você não apregou os lotes, você fica sem fazer nada, só observando essa ferramenta aqui, ferramenta de ouro. E o que acontece? A gente começa a ver uma escassez de lote. Como assim uma escassez? Analisa aqui. A gente vê uma agressão de 30, uma agressão de 283, uma agressão de 6, 8, 164. E aqui acabou a vontade. O que foi que aconteceu? O saldo virou comprador. 610 comprador no 53,5, justamente na região de POC. Você consegue perceber que essa ferramenta você consegue trazer a sensibilidade de entrada? E eu não estou falando nesse exato momento nem de timers nem de book, que já é uma outra ferramenta que você pode estar auxiliando junto com o TPO. Beleza? Então assim, eu posso utilizar o TPO nas regiões passadas, só que eu preciso dessa ferramenta para confirmar a escassez de lote. Isso precisa ficar claro. Vou mostrar novamente aqui na tela. Vem aqui na tela comigo. Eu consigo observar no 56 uma agressão na venda. Depois ele bateram 30, 283, 6, 164. Provavelmente aqui deveria ter uns 200 e pouco. 559, 323 e ninguém vendeu mais aqui embaixo. Então o preço não veio aqui para baixo. Parou e virou o saldo comprador, que foi esse aqui, ó. No 53,5. Nessa hora você toma no 54 com o stop embaixo do 52,5. Simples assim. E o mercado começou a subir. Então assim, pensa comigo. Nesse momento você já consegue operar, já consegue ter uma ideia de como você deve operar o POC nos dias anteriores. Você também pode marcar suportes e resistências e pegar todo esse conceito e começar a aplicar, que eu tenho certeza que seu nível de assertividade vai melhorar. O que não pode é o mercado estar subindo feito louco, você tem vários níveis de resistência e você está vendendo sem ter nenhuma base. Então você vai estar vendendo por vender e nem sabe se aquele ponto vai ser defendido hoje. Porque o que foi defendido antes não é garantia de ser defendido hoje. Beleza? Como utilizar o POC ao meu favor no intraday? Agora, abriu agora o mercado. Olha aqui comigo. O cenário aqui, o mercado abriu, começou a cair. O POC está nessa região. O que é que eu vou esperar? Eu vou esperar o mercado voltar nessa região. Né? Analise que ele fez um movimento de perna 1, um movimento de deslocamento. Esse movimento não é só um movimento de perna 1, como a gente aprendeu aí na análise gráfica. A gente tem um deslocamento de venda. A gente tem um deslocamento na venda. É uma intenção vendedora, é o fazer valer vendedor. É o lote, o tamanho do lote, é o vendedor querendo pagar mais barato.
Então ele cria o deslocamento. Quando a gente tem uma agressividade assim, quando o mercado dá um respiro, a gente vai procurar uma região para vender. Onde é que a gente vai encontrar essa região? O POC. Junto com o Volumetric Price também. A gente pode encontrar uma região de resistência que foi brigada para a gente poder estar atuando na venda. Como assim? Vou trazer você para cá para você entender. Eu vou diminuir esse gráfico aqui. E a gente percebe que o mercado ele está atuando. Chegou no 53, foi rejeitado, o POC está no 70. Tá? A gente analisa aqui claramente que na região de 70, 72, a gente tem essa região aqui, ó. Região negociada, a região, ó, onde tem um pequeno destaque de preço, ó, destaque de agressão. Então, se o mercado volta nessa região de POC, são coisas diferentes. Não é o nível de preço, e sim uma região. Se ele chega nessa região, eu tenho a possibilidade de entrar vendido a favor do POC do intraday. As minhas estatísticas e probabilidades são muito maiores do que eu ter feito essa operação aqui contra o movimento numa exaustão. Por quê? Porque na maioria das vezes eu vou estar contra o player. Se o player está fazendo um movimento, você entra ao contrário, você é atropelado na maioria das vezes. Você precisa ser rápido, você precisa ser bom e ter o time exato da exaustão. Agora, se você vai comprar e deixar pregoado lá no pontinho, você só vai ser mais um na estatística. A curto prazo não é sustentável. Então, analise. Você tem dois cenários. Você tem como colocar o TPO, marcar todas as regiões de POC e operar nessas regiões caso o mercado chegue lá, porém com a exaustão de movimento, com a escassez do lote. Aí você vai e bate o lote. Faz as parciais curtinhas e alvos curtos também, porque você está contra o movimento. Agora, nesse cenário aqui, eu tenho um movimento de queda. Analisa aqui comigo. Eu tenho um movimento de queda. O mercado fez esse movimento. Né? Na verdade, ele fez esse movimento, respirou, caiu, respirou, caiu. Ele pode muito bem respirar e cair, voltar a cair. Mas qual é o intuito aqui? Caso ele chegue nessa região, eu vou atuar na venda. E nessa região é a região dos 70. Eu posso ainda mais escolher a região também pelo POC, escorado com volume, e ainda tem uma exaustão de movimento nessa região. Então eu vou ter o player a favor, eu vou estar atuando a favor do banco. Quem bateu aqui em cima provavelmente está realizando parciais aqui embaixo. É natural o mercado dar o respiro. E quando ele der o respiro, aonde é que vai entrar a defesa? Geralmente nas regiões onde tiveram brigas. Feito essas aqui. Feito essas aqui. Então nessas regiões é onde eu vou estar me posicionando. A favor do movimento, a favor da tendência, a favor do banco, a favor do indicador. E ainda mais eu posso pegar uma exaustão. Quando o mercado começar a subir, eu senti uma exaustão de movimento, eu vou entre vendido nessa região. Beleza? Pessoal, espero que você tenha gostado. É um conteúdo fantástico. Essa sacada que eu acabei de passar é muito valiosa. Você precisa entender onde você vai estar se posicionando, se é contra ou se é a favor. Se é a favor, você tem probabilidades estatísticas muito grandes a teu favor. Se é contra, espera o mercado dar aquela rejeição. Precisa encontrar a escassez do lote para poder entrar. Se não conseguir identificar a escassez, não entre. Não entre porque não vai dar certo. A pegada é essa, beleza? Então, dá aquele velho curtir. Escreve no comentário o que você achou do vídeo, tá? Espero ter ajudado, espero estar ajudando você. E compartilha esse vídeo nos grupos dos teus amigos. E é isso aí. Beleza? Um abraço, tamo junto, até a próxima.